Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando. Bora bater um papo sobre o TRXF, fundo de renda urbana da TRX. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês. Aqui a gente já vê algumas informações do fundo de 2019, né? Tem sua taxa de administração, também tem sua taxa de performance, mais algumas informações. Vou pegar somente as principais aqui, muitas coisas a gente vê embaixo, tá? No decorrer do relatório. Então, valor patrimonial, fundo de 3 bi, 285 milhões, né? Cota patrimonial, 101,12. Cota mercado, fechou hoje, quarta-feira, a 97,08. Deu uma boa caída, né? TRX perdeu os R$100 e tá se mantendo aí nos 97. Tá uma boa. Voltando aqui para o relatório. Pronto. Todo o restante das informações a gente vê mais embaixo aqui no relatório, tá? Os destaques também. Cenário macro a gente pode pular e aqui já começa a falar sobre o desempenho no mês, né? Então, primeiro ele fala da distribuição, 93 centavos por cota, dá um dividendo anualizado de 11,44. Aí ele fala aqui que no dia 14 foi anunciada a conclusão de 3 imóveis locados para o Pão de Açúcar. Eu gravei um vídeo sobre esses 3 imóveis. São imóveis que veio do CPUR, então vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhadinha lá, tá? Sobre esse fato relevante que saiu. Seguindo aqui, ele fala, né, que os contratos são contratos atípicos, possuem prazo de vencimento de 15 a 20 anos. E o valor total da aquisição, 98,8 milhões, 55 milhões que ele assumiu de dívida relacionada aos imóveis, né? A IPCA mais 5,17 e 43 milhões que foram pagos na data de aquisição. Os imóveis estão sendo adquiridos pelo valor médio de R$ 6.710 um metro quadrado. Aí aqui ele deixa uma fotografia de como estava o fundo antes dessas 3 aquisições e como que ele vai ficar, né? Então, pré-aquisição e pós-aquisição. O valor investido em imóveis aumentou 2,5. Número de imóveis aumentou em 3. Presença em número de estados continuou a mesma coisa. Em cidade aumentou 1. A ABL aumentou aí 2,2. Área de terreno aumentou em 0,88. Os rendimentos a mesma coisa. E o prazo médio dos contratos aumentou um pouquinho aí, 0,28, né? Aí no dia 22 também foi assinado um memorando de entendimentos, né, para venda do Açaí Goiânia, que é detido pelo TRXB, não é direto dentro do TRXF, né, dentro do TRXB, por um valor de 89 milhões, né? Sendo da seguinte forma, 53 milhões a serem pagos à vista e mais 36 milhões em 3 parcelas semestrais de 12 milhões cada, reajustado por IPCA com o primeiro vencimento após 6 meses. Valor do lucro a ser mensurado pelo TRXF, aproximadamente 58 centavos por cota. E aí, assim, eu trago aqui um paralelo para vocês do seguinte. O Gari, eu gravei o vídeo hoje mais cedo, né? Saiu agora à tarde do Gari. Ele vendeu um conjunto de 10 imóveis para um fundo que a XP criou. E o lucro de tudo isso, acho que era de 40 a 60 centavos, se eu não me engano. Acho que era isso. Tudo bem que, assim, tem pouco tempo que eles compraram esses imóveis, né? Eles estão fazendo isso para se livrar da alavancagem, estão conseguindo tal, mas assim, para quem fala que foi muito, muito bom, não foi tão bom assim não. Então a gente vê aqui um imóvel sendo vendido no TRXB com um lucro maior do que o Gari conseguiu, né? E uma outra coisa também é a seguinte, foi a forma lá como foi feito, né? Porque eles venderam e eles entraram como comprador também, sabe? Acreditando numa potencial valorização dos imóveis e tal. E assim, para mim é o seguinte, tem potencial de valorização? Mantém contigo, vai vendendo assim no varejo, quem sabe até o TRXF não compraria 1 ou 2 ali, e aí você consegue vender um pouco mais caro, né? Mas, enfim, era só para fazer um comparativo, né? Seguindo aqui,
Aí, assim, é tudo ele fala ainda da compra e tal. A gente não precisa perder tempo aqui, né? Por último, também no dia 22 de agosto, realizaram uma visita ao Albert Einstein, né? Está sendo desenvolvido pela TRX. E a inauguração é para julho de 2026. Menos de um ano aí, né? E aí tem algumas fotos aqui de como que tá, né? E foto aqui como que tá. E aqui é foto de projeto, né? Aqui na DRE dele, que já deu uma boa organizada referente ao mês passado, né? Ainda estava no meio da aquisição dos imóveis lá, venda e tal. Ainda assim tá meio bagunçado aqui, porque tem imóvel que tá saindo, então provavelmente tem coisa de prorata aqui, tem imóvel que tá entrando que também tem coisa de prorata. A gente precisa ver nos próximos meses, depois que ele parar de fazer essas transações, para dar uma acalmada e entender melhor um pouco a DRE dele. Mas a gente vê aqui o total das receitas, muito diferente dos meses anteriores, né? Até por conta das aquisições que ele fez, aumentou a base de cotistas, mas aumentou também o quanto que ele ganha, né? Com os imóveis em si. Total das despesas, total resultado líquido, né? Deu 1,25, pagou 93 centavos, guardou uma parte para reserva para reserva acumulada e ficou em 58 centavos, né? No mês passado estava 26 centavos, aumentou bem aí a reserva. Aqui o resultado nos últimos 12 meses. Guidance, né? O quanto que ele veio distribuindo e até dezembro aí de 2025 entre 90 e 93 centavos. Que a gente vê a evolução da base de cotistas, está em 194 mil, quase 195. Está subindo aí sem parar, né? Questão das multas, tudo mais. Histórico de performance. A receita reajustada no mês, desse relatório de agosto, tivemos esses reajustes aqui. Setembro tem pouquinho. Lá para novembro, ó, tem bastante, né? Vencimento dos contratos, prazo médio 14 anos, né? 14,54. Aqui são 80% de contrato atípico e 20% de contrato típico. A alocação dos recursos, como que tá? 66% em imóveis, 17% em TRXB, que junta aqui com imóveis também, né? Então, assim, a gente pode considerar os dois aqui imóveis, né? Aí tem aqui uma parte de CPUR, que isso aqui a gente já falou sobre, né? Critiquei bastante. Tem aqui um pouco em CRI, tem um pouco em outros fundos imobiliários e tem um pouco aqui em renda fixa também. Segmento de atuação, um pouquinho de tudo, inclusive saúde, né? E hospital. Perfil dos imóveis, varejo, grande maioria. Receita de aluguel por inquilino, então a gente vê que o Assaí responsável por 1/3 da receita aí praticamente, né? Quantidade de lojas por estado, a gente vê aqui, né? São Paulo é o maior, 50% da receita está concentrada em São Paulo. Aqui a gente vê a estrutura dele, né? Que é TRXF, que é TRXB. Então, uma alavancagem líquida de 12,56%. Fluxo das amortizações, né? O que eu sinto falta, e eu não lembro quando foi, mas se eu não me engano foi no finalzinho do ano passado que eles soltaram um relatório com um gráfico, uma tabelinha que mostrava o quanto que ele tinha que fazer de desembolsos por conta de aquisições. E assim, eles trouxeram isso em um gráfico, ficou muito bom, ficou bom demais, a gente conseguia ter uma previsibilidade boa e simplesmente esse gráfico sumiu, sabe? Seria bom a TRX voltar aqui para a gente entender melhor o quanto que ele tem em caixa, o quanto que ele precisa pagar, como que vai ficar a situação do fundo, né? TRX precisa fazer isso. É o mínimo que se pode fazer, né? Então, vou até mandar e-mail para eles perguntando disso, cobrando disso. Mas assim, normalmente vem aquelas respostas genéricas, né? Vai um Ctrl+C, Ctrl+V em qualquer um que pergunte alguma coisa. Mas vamos tentar, né? Aqui a gente vê os imóveis dele, né? Então são bastante imóveis. E aqui a gente vê o que ele está desenvolvendo. Então tem a obra Max em São Gonçalo, que está 68% realizado. O Einstein, que já está em 70%. E deixa eu ver aqui o e-mail deles, deixa eu ver se eu encontro. Aqui, pessoal, quem quiser mandar e-mail também,
para cobrar que essa tabelinha volte aí, ó, é ri@trx.com.br. Vamos cobrar lá, porque assim, tem que ter isso aqui no relatório, né? Tem que ter tanto a despesa de CRI quanto a despesa de aquisições. Então vamos cobrar lá, quem sabe eles colocam no próximo aí, né? De resto é isso, pessoal. Então mais um mês de TRXF, né? Ele que vem se movimentando aí, praticamente acabou de sair de uma emissão, né? Então, vira e mexe ainda tá comprando alguma coisinha ou outra, tá vendendo alguma coisinha ou outra, vai diminuindo ali sua alavancagem, vamos ver como que vai ser, né? Porque assim, o mercado tava batendo muito nele por conta dessa alavancagem desproporcional, né? Aí fez a emissão, captou tudo e um pouco mais, ficou numa situação confortável e vamos ver se vai continuar confortável assim, né? Primeira coisa que eles fizeram foi se encher de CPUR, que aí eu já fiquei bravo, já não gostei disso, né? E aí vamos ficar de olho nessas próximas transações aí que ele fizer, né? Vai que compra alguma coisa alavancada, mas assim, acho que não, acho que os gestores entenderam o recado, né? Começaram até a vender lojas que tinham dívidas atreladas a elas, né? Tinha que ter atreladas a elas, então quem compra acaba assumindo. Então, assim, vai diminuindo e espero que continue assim, né? De resto é isso, pessoal. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @filhaquestão. E é isso, galera. Valeu, abraço!